nessa noite está chamando aqui a Ana. A Ana vai estar Boa noite. Que gostoso, né? Tudo isso, as estatísticas, é muito bom. Estava pensando nesse mês que passou, como tem sido bom estar com vocês. Como a gente tem se sentido bem acolhido, à vontade e amado por vocês. Então saiba que todo esse resultado, tudo que a gente tem feito, vocês têm contribuído demais. Amém? Eu quero abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, uma passagem tanto conhecida. Vamos começar pelo versículo 1 e 2, depois pulamos lá para o 11. Diz assim, Lucas 15, 1 e 2. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. O versículo 11. Jesus continuou dizendo, eu não sei qual versão que está aqui, mas eu estou lendo na NVT, então não estranhe se estiver um pouquinho diferente. Versículo 11. Até o final, até o 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou-se para uma terra distante, onde ele desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, ele voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai então saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca sequer me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Pai, nós colocamos essa palavra agora diante do Senhor. Eu me coloco à disposição, peço que o Espírito Santo esteja guiando esse momento, que não seja apenas eu falando, Deus, mas o Senhor realmente comunicando algo para essa igreja aqui essa noite. Eu oro pela direção e a expressão do Teu Espírito Santo aqui nesse momento. Amém.
Eu não sei, na verdade eu sei, porque dificilmente alguém já fez isso. Mas sabe, quando você está assistindo, seja um filme, uma série, uma novela, não sei se tem gente que assiste novela ainda, mas pronto, que você está assistindo, tem o tal do mocinho, e aí no final da história, você olha e pensa, ele teve coragem de fazer isso, mas ele não era bom, e ele acabou se revelando uma outra pessoa que na verdade não era. E a história de hoje ela tem muito a ver com reviravoltas e plot twists. Tá? Eu quero começar chamando a atenção para o versículo 2, porque é por causa dele que as parábolas vão ser contadas. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e come com eles. É a partir daqui então que Jesus ele conta 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. A primeira parábola é da ovelha perdida. A segunda parábola, da dracma, a moeda perdida. A terceira parábola é do filho perdido. Todas elas apontam para uma alegria quando aquilo que estava perdido foi achado. Entretanto, o que eu percebo é que Jesus está explicando algo para os fariseus e mestres da lei. Mas para não deixar sombra de dúvida, ele meio que desenha. Tipo, sabe quando você tem que desenhar para a pessoa entender? Mais ou menos assim, nessa parábola. É como... realmente, se ele tivesse que desenhar para você poder entender, mais óbvio não daria para ser. Por quê? Porque os fariseus e escribas eram um tipo de gente que se julgavam melhores do que os outros. Eles acreditavam que Deus apenas amaria pessoas que eram iguais a eles. Desculpa, eu tenho que beber muita água. Só que nenhum de nós aqui recebeu a graça de Deus porque fez algo para merecer. Eu gostei muito, especificamente hoje, dos louvores que foram cantados no começo, porque eles conectam demais com aquilo que eu vou falar essa noite. Nenhum de nós recebeu a graça de Deus porque é muito virtuoso, porque é fantástico. Deus não olhou lá de cima e falou, cara, a Ana é maravilhosa, ela é fantástica, eu vou amá-la. Pelo contrário, as Escrituras nos ensinam que quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos pecadores, Ele já nos amava. Nós não fizemos nada para merecer esse amor. E aí, no versículo 12, vamos direto ao assunto. O filho mais jovem diz ao pai, quero a minha parte da herança. A herança, para a nossa cultura hoje, já é meio esquisito. Tipo, se seus pais estão vivos e você tem alguma coisa para receber, você pedia antes deles morrerem. Naquela altura, então, era pior ainda. Era um desejo do filho que o pai morresse para que ele pudesse usufruir daquilo que o pai tinha. E esse ato do filho era um ato de rebeldia, de insatisfação. E olha só que interessante, você não se rebela do nada. Primeiro você começa insatisfeito com algo. Então, eu estou insatisfeito no meu casamento, eu estou insatisfeito na minha igreja, eu estou insatisfeito no meu trabalho, estou insatisfeito com isso, com aquilo, e aí eu acho que se eu abandonar vai ser melhor. E deixa eu te dizer que essa é a voz da serpente. Essa é a voz do diabo colocando em xeque tudo aquilo que Deus fala sobre você e afirmou sobre você. Então nós temos o ponto 1, uma característica, o filho estava insatisfeito. Eu quero viver a minha vida, então por favor, sai do meu caminho porque eu quero viver aquilo que eu acho que é melhor. Em grosso português, era isso que ele estava dizendo para o pai. No versículos 14, 15 e 16, a gente vai ver que ele começou a passar necessidade. E ele, inclusive, quis comer o que os porcos comiam. Então imagina a situação. Não tem mais saída, não tinha mais dinheiro, não tinha mais alimento, ele queria comer aquilo que os porcos se alimentavam. E algo interessante aqui, porque na nossa cabeça, nos dias de hoje, a gente pode falar, nossa, que nojento, né, você querer estar lá no, como é que fala? Chiqueiro. E aí você quer comer, para a nossa cabeça é só nojento. Agora pensa na cabeça de um judeu, que o porco ele é um animal que simboliza impureza, sujeira. E ainda mais, eu quero que você imagine quem está ouvindo Jesus, que é o povo judeu. Nós temos os fariseus, mestres da lei. Então imagina como que eles estariam reagindo a isso. O quê? O cara quis comer com porco, mas a gente não come porco, a gente repudia porco.
E aí no versículo 17 a gente vê que ele finalmente cai em si. E ele diz: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui padecendo, morrendo de fome. Então nós temos um filho satisfeito, que quer viver a vida do jeito que ele acha que é melhor, sem a interferência do pai, quebra a cara, reflete sobre isso e deseja voltar para casa. E depois de refletir, depois de pensar, ele toma uma decisão. E sabe, irmãos, é duro, mas não adianta vir domingo após domingo na igreja, chegar aqui, terminar o culto, falar que o culto foi uma bênção, que o culto foi lindo, maravilhoso. E aí você chega lá na sua casa e de segunda a sábado você continua levando uma vida feia. Do Pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou voltar assim, querendo que ele me receba. Até porque ele sabia dos direitos que foram renunciados. Versículo 18 e 19, então, ele prepara o seu discurso. Vou voltar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me deixe ser um dos seus empregados. Ele ensaia esse discurso. Então, ele reflete sobre a situação, ele reconhece o erro que cometeu. Reconhecer o erro e retornar à casa do Pai equivale ao arrependimento. Quando a gente evita a reflexão, é uma ruína por si só. Mas quando evitamos tomar uma decisão, nós estamos atestando a nossa perdição. O filho reflete e o filho age. E talvez você já está refletindo há muito tempo. E eu digo, é hora de agir, é hora de você tomar uma decisão. E eu espero que o Espírito Santo essa noite ele possa te conduzir a esse retorno, à casa do Pai. Que você pare, que você deixe o campo das ideias da reflexão e avance. Eu não sei se você sabe, mas pela lei mosaica, o que aquele filho fez, a consequência dele seria apedrejamento público até a morte. Então você imagina, ele está correndo o risco de ser morto, mas mesmo assim ele vai arriscar. Mesmo assim ele quer voltar à casa do Pai. Na cabeça dele era certo: eu não vou mais fazer parte da família, porque eu já renunciei a esse direito. Mas se eu puder estar lá pelo menos um pouco, fazer parte, estar próximo do meu pai novamente e ter um pouco de dignidade, já vale a pena. E aí nós vamos para o versículo 20, que é mais importante do que o versículo 18. Levantando-se, foi. Não significa que ele estava sentado, tá? Vamos entender. Mas ele se posicionou e foi. Então, gente, chega de fazer promessa de segunda-feira. Chega de dizer que, mas na segunda eu vou para a academia, na segunda eu começo a mudar minha vida. Que vem um dia eu me conserto com Deus. Não. Saia do lamento. O filho saiu do lamento, ele reconheceu a sua situação miserável, decidiu do jeito que estava retornar à casa do Pai. Saia dessa posição e vá. Faça como ele, entregue-se a Jesus, chegue para ele e diga: Pai, pequei, eu preciso do Senhor. E aí nós temos uma grande virada. Sabe quando você está assistindo aquele filme? Eu estou falando esse tempo porque eu faço muitas coisas. Aí você está assistindo o filme, e aí o vilão se arrepende. Eu não sei você, mas no fundo eu fico: ele precisa sofrer, ele precisa ter consequências daquilo que ele fez. Ele não pode se salvar, ele não pode se dar bem no final, ele é miserável, morrer, sabe aquela coisa? E aí, no versículo 20, continuando, quando o filho ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu na direção do filho, abraçou, beijou. Um outro ponto interessante a respeito de contexto cultural, que para a gente pode ser simplesmente: o pai estava com saudade, viu o filho e foi correr abraçar. Não. Naquela cultura, correr era apenas para escravos e crianças, pessoas
não corriam. Não estavam sequer as pernas. Então esse pai está indo contra tudo. Ele está em direção ao seu filho, ele não quer saber o que vai alcançar. E na perspectiva desses fariseus e mestres da lei, isso era só mais uma coisa que estava sendo acrescentada de vergonhosa nessa família, na vida desse pai. Será que dá para imaginar mais ou menos como é que estaria a cabeça desses ouvintes? Tudo que Jesus está falando é chocante, é escandaloso. E eu tenho certeza que eles deveriam estar, assim como a gente fica nesses momentos do filme, esse filho tem que sofrer, ele vai ter que chegar lá, ele vai ter que ser humilhado, ele vai ter que levar para a praça pública. Se não matar, mas pelo menos ele tem que sofrer. Era assim que eles deveriam estar pensando. E mais, aquele filho largou o campo onde estava, largou o chiqueiro. Imagina como ele deveria estar. Ele não tinha dinheiro, não tinha roupa, ele devia estar fedido, devia estar com roupa rasgada, todo sujo, lamento. Mas ele foi do jeito que estava. Ele não tentou se arranjar primeiro para ir ter com o pai. Adiante, versículo 21 a 23. Ele então vai e dá o seu discurso. O pai, no entanto, não deixa esse discurso ser finalizado. Assim que o filho diz: por favor, trate-me como seu empregado, o pai já interrompe esse discurso e já manda colocar anel, colocar sandália, trazer roupa, mandar assar picanha, manda tudo aquilo que ninguém esperava o pai estar fazendo. Isso deveria ter chocado muito aquelas pessoas. E eu imagino que talvez chocaria muitos de nós se a gente estivesse na mesma situação. Esse pai, ele não hesitou em nenhum momento em expressar o seu amor, o seu perdão e acolher o filho de volta. O pai ignora o discurso do filho, ele celebra, ele festeja, ele restaura, ele reposiciona esse filho na família. E de novo, para nós pode ser: ele só foi lá buscar roupa e coisa porque ele estava sujo. Não. Um anel para eles era símbolo de autoridade. Só usava anel, era tipo um carimbo. Só pessoas que eram nobres, só os patrões, só os senhores. Eles estavam sendo colocados na família de novo. Mandar preparar o bezerro, o novilho, cevado lá, ele era preparado durante muito tempo, porque ele era separado para uma ocasião que era mais do que especial. Não é aquele almoço de domingo de família, era algo muito especial. E ele mandou preparar essa carne. Quanto aos calçados, você pode pensar: mas são só calçados. Não também. Apenas pessoas da nobreza e senhores usavam calçados. O resto, as crianças, os empregados, os servos andavam descalços. Eles não tinham direito de ter calçado. E as novas vestes, a roupa nova que ele manda trazer, a mesma coisa. Eu acho aqui que todo mundo deve ter uma roupa no guarda-roupa que deve usar uma vez na vida ou na morte, só para ocasião especial. Era essa roupa que ele tinha mandado trazer, porque era uma ocasião muito especial. As roupas traziam e denotavam uma honra ainda maior para esse filho. E muitas vezes a gente quer abandonar o pecado e a gente começa a elaborar um plano, que a gente quer fazer do nosso jeito. Então a gente busca, baseado no nosso esforço, na nossa inteligência, na nossa força de vontade, tentar criar uma solução para nós mudarmos a nossa situação. Mas deixa eu te dizer, não vai ter êxito. A gente precisa reconhecer diante do pecado que estamos derrotados e não merecemos. Tá? Nós precisamos submeter, entregar, fazer como o filho fez e permitir que o Salvador venha e intervenha. Não é qualquer Salvador, é um Salvador que sofreu e provou o que você e eu provamos. O Salvador que foi envergonhado, humilhado e sofreu. É então que esse encontro entre o pecador e o Pai acontece, porque esse Salvador reconcilia todas as coisas. E aí nós avançamos um pouquinho mais, porque nós temos um irmão mais velho. No versículo
versículo 28 diz que o irmão mais velho irou-se e não quis entrar. Sabe que esse irmão mais velho, por algumas vezes eu ouvi dizer que ele poderia representar o verdadeiro cristão. Por quê? Ele passou a vida toda na igreja, ele cumpriu todas as ordens, ele fez tudo que era preciso fazer, que o pai mandava, que Deus mandava. Mas aí ele é surpreendido pela generosidade do pai. Ele fica um pouco ressentido. Deixa eu te dizer que a representação de um cristão verdadeiro não poderia estar mais longe do que esse filho mais velho. Esse filho mais velho, ele se indignou por estar cheio de justiça própria e orgulho. O filho mais velho, ele representa esses fariseus, esses mestres da lei, que viviam separados para mostrarem o quão santos e justos eles eram. Na vida deles não havia qualquer necessidade de arrependimento. Eles acreditavam que o que Deus pensava a respeito deles era o que eles pensavam a respeito deles próprios. Em relação ao filho mais novo, nós temos ali um pecado que está estampado, é inegável, ele precisa enfrentar. O fariseu, como diz a expressão, fala o que é. Ele camufla o seu pecado, ele nega a sua culpa, ele nega a necessidade de haver uma redenção e salvação para a sua vida, porque ele age baseado na sua própria justiça. Então o filho mais velho continua no versículo 29 e 30. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu aconselhar os meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? Trazendo para os nossos dias, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou sempre na igreja, eu não falto culto, eu não falto reunião, eu faço parte de tudo, eu me voluntario, eu faço isso, eu faço aquilo, e você vai lá e abençoa aquele miserável. Assim como esses fariseus legalistas, nós temos a tendência de agir como o irmão mais velho. Quando nós somos obedientes a Deus, nós não podemos de maneira alguma achar que somos melhores do que outros. Isso não nos dá o direito. Porque assim como Deus perdoa os perdidos, nós também temos o dever de perdoá-los, e mais ainda, nós devemos nos alegrar quando há salvação. E especialmente nesse momento em que nós estamos aqui, eu tenho certeza de que pessoas que ouviram o Evangelho nas escolas, nas praças onde fomos, por onde passamos, algumas delas vão entrar nessa igreja. O que elas vão encontrar? Vão encontrar um filho mais velho? Ou vão encontrar a expressão do pai que está de braços abertos para receber esses desejos? Sabe que dentro da igreja a gente acaba tendo uma tendência muito grande de julgar aqueles que são diferentes da gente. E sabe por quê? Porque no fundo a gente quer acreditar que Deus ama gente igual a gente. O diferente, não. Tem que ser igual a ele. E uma das lições importantes que nós podemos tirar desse aspecto negativo do filho mais velho e dessa arrogância dos fariseus é a triste possibilidade de você passar uma vida inteira dentro da igreja com uma aparência de serviço fiel e ainda assim estar totalmente alienado e distante daquilo que acontece no céu. E aí no versículo 28 diz que o pai então saiu e insistiu com o filho. Primeiro ele vai ao encontro do filho mais novo, agora ele está indo ao encontro do filho mais velho. Ele está deixando a sua própria celebração para ir atrás do filho mais velho e insistir para que ele participe daquela festividade, daquela celebração. E outra vez, algo que choca aqueles que estão ouvindo: um pai jamais vai implorar alguma coisa para o filho, ele simplesmente exerce a sua autoridade. Esse pai novamente vai contra essas condutas, contra esses códigos, e vai atrás do filho e pede para que ele retorne.
Da mesma forma que ele foi atrás do filho mais novo, ele vai atrás do filho mais velho. E assim, nós temos dois filhos. Um que aparentemente é o mal, é o vilão da história, pelos padrões convencionais seria considerado o vilão. E aí nós temos o outro que seria considerado o mocinho. Ainda que ambos os dois estivessem alienados em relação ao seu pai. Por que eu digo isso? O primeiro já está claro, ele não queria saber do pai, queria saber de viver a sua vida. O segundo, apesar de ter passado a vida toda com seu pai, apenas queria usufruir o que o pai dava e não do pai. Portanto, não temos aqui um filho pródigo, um filho perdido, nós temos dois filhos perdidos. E o diabo, irmãos, é astuto, porque ele vai te seduzir, ele vai dizer que não vai dar nada, ele vai dizer que é gostoso, que é isso, que é aquilo. E quando você perceber, você vai estar tão amarrado que você vai querer voltar e ele vai dizer: não adianta mais, não tem mais saída, não adianta você tentar, fica onde você está, porque você não merece, Deus não quer saber de você, Deus te esqueceu, Deus isso, e ele vai tentar manter você nesse lamaçal. Mas o Evangelho é uma boa notícia. Há saída, há solução. Porque Deus é um Deus de recomeços, um Deus de novas oportunidades, um Deus que celebra, um Deus que restaura. O centro dessa parábola, apesar das suas ênfases, não é nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. É o próprio Pai. Jesus quer mostrar o que ele estaria fazendo. É o Pai quebrando códigos morais para mostrar a sua graça e perdão. Nós não merecemos, não somos merecedores. Mas mesmo assim Ele escolhe nos amar. E tudo isso está disponível a todo aquele que se arrepender, todo aquele que refletir e perceber que a vida que está vivendo não agrada a Deus, que precisa retornar e retorna, falando: Pai, eu pequei, perdoa-me. Não importa o quanto você se esforce com boas obras, com caridade, se não passar por Jesus, não vale de nada. E eu queria que você, ironicamente, refletisse um pouquinho sobre a sua vida. Eu não sei quantos filhos mais novos, filhos mais velhos, ou pessoas do vilarejo que estavam ajudando a preparar a festa nós temos aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que você vai tomar uma decisão? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E pense sobre a vida que você tem levado. Você está mais parecido com um filho mais novo, que tem tomado as suas próprias decisões, achando que aquilo que é o melhor para você, e que é o que te faz bem, é o que te faz feliz, e é sobre você. E no fundo existe um vazio que você tenta preencher com um monte de coisa e vê que não dá certo. Você é aquele filho mais velho, rato de igreja, como a gente diz lá no sul, que aparentemente está fazendo tudo direitinho, mas não conhece verdadeiramente um pai. E que teria uma dificuldade muito grande em se alegrar com a salvação de algum perdido. Ou talvez não. Talvez, com a graça de Deus, a gente tenha aqui pessoas que seriam aquelas que ajudariam a preparar o banquete. Sabe, esse banquete ele não tem a ver com o filho mais novo, esse banquete não tem a ver com o filho mais velho. Esse banquete tem a ver com o Pai que está ali pronto para celebrar. É sobre a sua bondade, é sobre a sua graça, é sobre o seu favor. Se você se identifica, seja com o filho mais novo, seja com o filho mais velho, eu quero que você pare de pensar e dê um passo até aqui à frente. Nós queremos orar por você.
É hora de retornar à casa do Pai. É hora de você restaurar a relação com o Pai. Saia de onde você está e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Há festa sendo preparada para você. É isso. Faça a sua oração. Seja em voz alta, seja silenciosa. Você que está no banco, ore por essas pessoas que estão aqui. Queria chamar o pessoal
Vem vocês aqui, eu quero falar com vocês. Levantaram a mão, vem aqui. Vem aqui na frente, vem cá. Vem cá. Gente, vamos orar pelo Nicolas, pela Kíssima e pelo Rodrigo. Amém? E a Daniela também. Deus, obrigado, Senhor, pela vida da Daniela, Nicolas, da Kíssima, do Murilo. Obrigado, Deus, porque o Senhor hoje falou ao coração deles. Eu não conheço a história, eu não conheço a vida deles, eu não conheço as definições, os traumas, até que estiveram na igreja. Eu não conheço como eles entraram aqui nessa noite, Pai. Mas o Senhor conhece. E hoje o Senhor se revela mais uma vez na vida deles, Senhor. E eu te peço, Pai, sustente eles. Guarde a vida deles. Se revele diariamente a vida deles, Senhor. E nos ajude, Senhor, como igreja, a estar acompanhando e sendo, Pai, instrumento do Senhor na vida deles. Que a tua glória seja real na vida deles. E que eles vivam uma vida transbordando a alegria do Senhor na vida deles. Para a glória do teu nome. Eu quero que vocês, agora, olhem para essa igreja aqui. Olhem para esse pessoal aqui. Está vendo essa galera aqui? Essa galera, eles não conhecem muito vocês, mas eles já amam vocês em Cristo. Se vocês quiserem, a partir de hoje, vocês vão ganhar uma nova família para caminhar e andar com vocês. Amém, Pai. Prepara o Deus mais uma vez. Bota aqui para minha vez. Amém, gente. Vamos voltando para os nossos lugares.